Prefeitura de Niterói autorizou a retomada das aulas presenciais para alunos do ensino médio a partir de hoje, e isso é um projeto piloto na cidade, né? A Fernanda Ruvenar, ela já está dentro da escola preparada, Fernanda? Os alunos já chegaram agora às 7h27? Oi, Elter. Ainda não. Eu te explico por quê. As aulas nessa escola particular aqui de Niterói só voltam amanhã. Por quê? Porque os funcionários, todos os funcionários, foram testados. Eles fizeram esse teste na sexta-feira e a direção da unidade está aguardando o resultado que ficou pronto hoje. Então, portanto, as aulas só voltam amanhã. Mas, olha, já está tudo preparado. Vou mostrar aqui para vocês. A gente está num corredor. Vocês veem, aqui tem toda a sinalização, né? Não é um corredor muito largo, mas tem a sinalização para quem está seguindo para um lado e para o outro, também para respeitar o distanciamento de 1,5 metro. Nessa sala de ensino médio, essas aulas só estão autorizadas a começarem na aula na forma presencial para as turmas de ensino médio, tem o limite máximo de 17 pessoas. Eu estou entrando aqui nessa sala de aula, a gente vai mostrar um pouquinho como é que as carteiras estão espalhadas, né? Elas estão com esse distanciamento, e eu vou conversar ao vivo também com o secretário de Saúde aqui de Niterói, doutor Rodrigo Oliveira. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. Eu queria saber, assim, de que forma a Prefeitura viu que esse é o momento possível para essa retomada das aulas presenciais. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Niterói agiu desde março, no tempo certo, estabeleceu um conjunto de ações integradas que conseguiu controlar o coronavírus na cidade de Niterói. Desde maio, a gente estabeleceu um plano de transição gradual para o novo normal, com um conjunto de processos graduais de retomada. Bom, a gente teve um problema aí com o sinal da Lívia, que estava justamente mostrando a volta das escolas, das aulas presenciais no ensino médio em Niterói. Mas a gente volta a falar com o doutor Danilo Klein. Doutor, esse é um assunto polêmico. Alguns especialistas são contra, alguns especialistas são a favor, mas o fato é, as crianças não podem mais ficar sem aula, né? O Brasil é o país que está com o maior período com crianças fora da sala de aula. E num país tão desigual como o nosso, isso vai aprofundar ainda mais a distância entre alunos de escola pública e alunos de escolas particulares. Sem falar que os alunos de escola pública, eles precisam da merenda, que geralmente é a principal refeição de qualidade que elas têm em casa. O que o senhor pensa sobre isso? Qual a sua opinião como especialista? Bom, eu acho que aqui no Brasil, né, a escola ela é um motor para a gente vencer a desigualdade. Então, assim, e a gente aqui com o ensino remoto, ele não funciona de forma tão efetiva, porque menos de 50% das famílias têm um computador em casa. Então, a gente tem que pensar nisso. A aula presencial para um grupo grande de estudantes é a única forma dele entrar numa universidade ou de conseguir um ensino com segurança. É claro que lá no início da pandemia a gente estava muito receoso com relação às aulas, a gente já tem boas experiências no mundo com relação às aulas. Agora, uma coisa é super importante, precisa ter protocolo, precisa ter treinamento, precisa voltar devagar, muito devagar, como por exemplo o Niterói está fazendo. E ter toda a atenção, professores treinados, envolver os professores nessa discussão, envolver profissionais de saúde, a vigilância sanitária local. Então, assim, a gente precisa voltar às aulas, mas precisa voltar com muito cuidado e respeito, né? Respeito a essa infecção, respeito a essa pandemia. Mas o retorno às aulas, eu entendo que, nesse momento, a gente deva pensar com um pouco mais de carinho. Só para a gente encerrar, não sei se o senhor pode me responder essa pergunta, se não puder, não tem problema nenhum, uma pergunta que me surgiu aqui agora, mas Manaus voltou às aulas do ensino médio, eu acho que já tem 2 meses. O senhor está por dentro dos resultados de lá, o que está acontecendo por lá? Não, o senhor não tem essas informações. Se não tiver, não tem problema. Não, na verdade, no início teve até saiu algumas notícias, né, com relação a surtos lá, mas na verdade nem foi um surto, é que eles fizeram um inquérito sorológico em Manaus. Então, assim, um inquérito sorológico que mostrou só a realidade daquele momento que eles estavam voltando, tá? Depois de então, eles tiveram experiências positivas. A gente está até na Secretaria retomando essas experiências de Manaus e de outros estados que já voltaram, e até internacionais, até para a gente encorpar a nossa discussão com relação ao entorno às aulas. E a data, a princípio, continua mantida, né, doutor Danilo? A volta dia 5 de outubro, né? Para o estado. Sim, a princípio sim. É claro, isso tudo é dinâmico, mas a princípio sim.
Doutor Danilo Klein, muito obrigado pelas suas informações, sempre à disposição aqui do Bom Dia Rio, ajudando a gente a entender tudo isso. Obrigado, bom dia, boa semana, tá bom? Tchau, obrigado a vocês, bom trabalho, tchau. Tchau, para o senhor também, bom trabalho. Silvânia, a gente estava com a Fernanda Ruvenar, né, lá em Niterói, falando da volta às aulas, aí de repente o sinal caiu, mas ela voltou, Fernanda Ruvenar de volta. Pode continuar explicando o que você estava mostrando aí pra gente. Você está dentro de uma escola, o chão está todo sinalizado. As aulas voltam amanhã nessa escola, né? Isso mesmo, Elter, Silvana. Tivemos um probleminha técnico, mas a gente volta a falar ao vivo. Eu estou dentro de uma sala de aula do ensino médio de uma escola particular aqui de Niterói e vou voltar a conversar com o secretário de Saúde aqui de Niterói, doutor Rodrigo Oliveira. Doutor, obrigada novamente pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. Vou repetir aquela primeira pergunta que eu fiz para saber como que a prefeitura, como que o município viu que esse era o momento possível para a retomada dessas aulas presenciais. Bom, então, desde março a gente estabeleceu um conjunto de ações integradas no gabinete de crise para o combate ao coronavírus. Essas ações tiveram um importante resultado, tanto na redução dos casos quanto na redução da letalidade da doença. Entre essas ações eu destaco a nossa importante capacidade de testagem, que vai dar para a gente agora uma segurança em todo o processo de retomada. A gente iniciou essa retomada e faz 2 meses a gente está discutindo com dezenas de técnicos da saúde e da educação, olhando as experiências internacionais, para discutir de forma segura um processo de retomada que seja gradual. Por isso, um plano piloto no ensino médio. A Prefeitura criou um protocolo. No que foi baseado esse protocolo? Quais são os pontos principais para que seja seguro, tanto para os funcionários como para os alunos voltarem às salas de aula? Bom, a gente leu todos os protocolos de todos os países do mundo, estudou, conversou e dialogou com todas as escolas, com a representação das escolas particulares, com a Secretaria Municipal de Educação e fizemos um amplo debate, estabelecemos um conjunto de protocolos sanitários, tanto de distanciamento, de uso de máscara. Na sala de aula você tem que ter, no mínimo, 1 metro e meio de distância entre as carteiras. A gente está vendo aqui nessa sala de aula, né, que já ficou bem espaçado e isso também limita o número de alunos por aula, né, por turma. Outra ação importante é a manutenção de um ensino híbrido, ou seja, as escolas precisam ofertar também estratégias à distância, combinadas nesse momento agora com o presencial, para que inclusive as famílias possam optar por voltar presencialmente ou não. Para falar sobre essa questão do ensino híbrido, que vai continuar, né, a princípio aqui em Niterói, eu estou ao lado da diretora dessa escola, Luísa. Diretora, obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. Como é que foi a demanda, o pedido, a conversa com os responsáveis e com os alunos sobre essa retomada? Bom dia, eu agradeço aqui a participação. A gente fez uma pesquisa, a gente estava preparado para retomar desde julho, quando havia uma expectativa de retomada no segundo semestre, mas não foi possível. Então, nós fizemos uma pesquisa com os pais e tivemos aí uma percepção de qual seria, né, o número de alunos de retorno. 50% dos pais optam por vir e 25% está na dúvida, eu acho que vão esperar a experiência, né, e 25% está optando por ficar no ensino híbrido. Por isso, colocando as câmeras para poder fazer com a mesma qualidade, né, do que os alunos estão aqui e dos que estão em casa podendo acompanhar. No caso dessas aulas híbridas, né, a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, vai ter um professor aqui em pé, por exemplo, dando aula, e um assistente que vai ficar meio que monitorando essa aula online. Como é que vai ser? Exatamente. Nós já estamos há 100 dias de aulas online, né? Uma escola online se concretizou desde o dia 20 de março. E isso trouxe uma experiência para a gente de qual é essa relação que é necessária no ensino à distância. Por isso, é fundamental que a gente tenha alguém que possa, né, não só estar respondendo as perguntas, né, dos alunos que estão presenciais, mas também interagindo com aqueles que estão em casa. Então, por isso, o assistente ele vai servir, né, como apoio ao professor, para que a gente possa simular a qualidade da aula. Um ponto importante, curioso, né, desse protocolo, desse projeto piloto de retomada, é que as escolas vão ter que ter um fiscal de desaglomeração. Quem vai ser esse fiscal? Como é que vai funcionar? Os alunos vão estar no corredor conversando, às vezes está mais próximo um do outro, mais pertinho, querendo abraçar. E como é que vai funcionar? Então, não seria um fiscal, né? A gente está chamando de agente, é uma indicação. Inclusive, dos protocolos indicados pela prefeitura, e que eu achei bastante interessante, que é alguém que vai ficar alerta, porque, obviamente, são adolescentes, né? Então, num reencontro. E isso, a gente mesmo que está vivendo esse novo normal, percebe o quanto que é difícil a gente criar esse hábito e essa formação nova, né? É um novo comportamento. Então, o agente, que são os nossos auxiliares de comunicação, que já existiam na escola, só que eles têm esse nome. E esse nome traz uma indicação, né? Olha,
não podemos ficar aglomerados. E eu acho que isso foi muito inteligente, assim, da prefeitura. Uma última pergunta, só para a gente finalizar, né? São coisas que acabam gerando curiosidade. Vai ter recreio, vai ter aula de educação física? Vamos tentar resumir aí para quem está em casa entender um pouquinho. Então, Fernanda, eu vou te dizer o seguinte. Na nossa escola online, nós fizemos exatamente como foi a aula. Nós tivemos videoconferência o tempo inteiro. E ao vivo, a gente está ao vivo, né, o híbrido, nós estamos tentando o mesmo caminho, tá? Então, as aulas vão voltar, vamos ter recreio, vamos o máximo possível da normalidade, respeitando os protocolos, né? Então, uma educação física, por exemplo, ela vai existir? Vai, só que não vai ter bola, não vai ter contato, né? A gente vai ter que mexer com o corpo de outra forma. Vai ser tudo adaptado, né? Exatamente, e também buscando a questão do bem-estar deles, porque a volta à escola, né? Porque existem as questões sanitárias, mas também existem as questões de saúde mental. Então, eles voltarem à escola tem esse símbolo, não é tanto por conta do conteúdo, da aprendizagem, mas é um retorno, né, de saúde mental para os alunos. Tá certo. Muito obrigada, Luísa. Secretário, obrigada pela entrevista aqui ao vivo no Bom Dia Rio. Eu volto com vocês aí no estúdio, Elter e Silvana. Obrigado, Fernando. Uma volta à saúde mental para os alunos das escolas particulares, mas a sociedade, nós todos temos que discutir qual é o papel da escola pública nesse momento. Quando é que as escolas públicas vão voltar? Quando é que elas poderão voltar? Em que situação? Com que protocolos de segurança? Porque já há vários estudos, especialistas dizem que as crianças das escolas públicas, que obviamente são as mais pobres, as mais necessitadas, estão sofrendo com depressão, estão sofrendo com fome, estão mais expostas à violência porque ficam em casa. Os pais precisam trabalhar, então há vários casos de criança de 10, 12 anos que ficam cuidando dos irmãozinhos menores. E a escola eu não vou dizer a solução, mas é um atenuante para tudo isso, sem falar na questão educacional. Elas não tiveram acesso a aulas online, aulas pela internet com a qualidade que os alunos das escolas particulares puderam ter, porque simplesmente elas não têm acesso a computadores, a celulares modernos, a banda larga, a internet de banda larga, que no Brasil é uma das mais caras do mundo. Então não nos esqueçamos, precisamos discutir o papel da escola pública e a volta às aulas no sistema público. A gente tem volta às aulas